Olá! Você sabia que alguns chás podem prejudicar a sua saúde? Sim, nem tudo que é natural é inofensivo. Mas não se preocupe, existem alternativas seguras que realmente protegem seu corpo e melhoram sua qualidade de vida. Será que o chá que você toma todos os dias pode estar sabotando sua saúde sem que você perceba? Nesse vídeo eu vou falar dos chás que aumentam a pressão, os perigosos na gestação, aqueles que afetam os rins, o fígado e até seu cérebro. Vai ser um vídeo revelador. Então assista até o fim para descobrir se o seu chá favorito é seguro. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos importantes como esse. E me conta, você bebe chá regularmente? Qual que é o chá que você mais gosta? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais chás podem aumentar sua pressão arterial? Embora naturais, alguns chás podem elevar sua pressão sem que você perceba, o que pode ser perigoso, especialmente se você já tem pressão alta ou tem problemas cardiovasculares. O primeiro da lista é o chá de alcaçuz. Sabe o alcaçuz? Ele é famoso pelo seu sabor doce e propriedades digestivas, mas contém ácido glicirrísico, que pode causar retenção de sódio e perda de potássio, elevando a pressão arterial. Se você tem hipertensão, fica a dica: evite ou consuma com cautela. Outro chá que merece atenção é o chá preto. Surpresa! Ele é um dos chás mais consumidos no mundo e contém a maior quantidade de cafeína entre os chás, até 70 mg por xícara, quase um café. Essa alta concentração pode causar picos de pressão em pessoas sensíveis, especialmente quando ingerido em grandes quantidades. Mas o outro lado da moeda, o chá de hibisco, como eu mencionei no vídeo sobre ele, tem um grande poder antihipertensivo comparável ao efeito do captopril, quando consumido 3 xícaras ao dia. Se você tem pressão alta, considere adicionar o chá de hibisco à sua rotina e moderar o consumo de chá preto e alcaçuz. Já experimentou algum desses chás? Sentiu a diferença na pressão? Fala pra gente aqui nos comentários. Agora vamos para os chás que as grávidas devem evitar. Durante a gestação, até os chás naturais podem oferecer riscos que talvez você não conheça. Vamos fazer um bate-bola rápido para descobrir quais são seguros e quais devem ser evitados. Será que você descobre? Chá de camomila, pode? A resposta é mais complexa do que parece. Embora tenha um efeito calmante, o consumo frequente e elevado pode levar à constricção prematura do ducto arterioso do feto, o que é perigoso. Então, melhor evitar. E o chá de hortelã? Infelizmente não. Ele pode provocar malformações fetais e afetar a produção do leite materno. Passe longe dessa opção também. E o chá de sene? Parece inofensivo, mas também é melhor evitar. Embora seja um laxante natural, o sene pode estimular contrações uterinas e aumentar o risco de aborto. E o chá de canela? Isso também é um não. Pode causar constricção nos vasos sanguíneos e aumentar as contrações uterinas, especialmente nos primeiros meses. E chá de hibisco? Também não. Ele pode aumentar os níveis hormonais e o risco de aborto espontâneo, então evite. E o chá de boldo, conhecido por ajudar na digestão, também não é seguro, pois está associado a riscos de aborto e malformações. Capim santo parece uma opção leve também, mas não. Ele pode aumentar o risco de aborto. E quanto ao chá de alecrim? Também não. O alecrim pode estimular as contrações uterinas e aumentar o risco de parto prematuro. E chá de guaco também nem pensar. Ele aumenta o risco de hemorragias, o que é extremamente preocupante na gravidez. Então o que a grávida pode tomar? Só água? Não. Felizmente há opções seguras. Chá de frutas como morango, limão, abacaxi são ótimos para hidratação e oferecem vitaminas minerais. E o chá de gengibre também, em pequenas quantidades, é excelente para aliviar aquelas náuseas e enjoos, especialmente no início da gravidez. Mas claro, antes de incluir qualquer chá na sua rotina, consulte sempre seu médico. A segurança da mãe e do bebê vem em primeiro lugar. E agora vamos falar sobre os chás que podem fazer mal aos seus rins. Lembra daquela cantora famosa que faleceu devido a problemas renais graves? Houve também discussões sobre o consumo de ervas emagrecedoras que podem ter contribuído para isso. Pois é, alguns chás podem agravar problemas renais pré-existentes ou até mesmo desencadear novos problemas.
Quais chás podem ser prejudiciais? Primeiro, chás emagrecedores e diuréticos, embora promovam a perda de peso, podem desidratar e levar à perda excessiva de potássio, aumentando o risco de dano renal agudo. 2. Alguns chás de ervas também podem interagir com medicamentos, afetar a pressão arterial, o açúcar de sangue e os níveis de potássio, como astragalos, dente de leão, sabugueiro. Todos esses podem ter interações indesejadas. Chá de acaçuz, como eu já mencionei, pode elevar a pressão e afetar os rins. Chá de ciene, também o uso prolongado sobrecarrega os rins, podendo causar danos devido à sua ação laxativa. Chá de cavalinha contém compostos que, se consumidos em excesso, podem prejudicar a função renal e causar complicações. Chá preto, além de conter cafeína, ele é rico em oxalatos que podem contribuir para a formação de pedras nos rins, especialmente se consumido em excesso ou em infusões prolongadas. Se você não abre mão do chá preto, adicione leite, que pode ajudar a reduzir a absorção de oxalatos. E quais chás fazem bem para os rins? É verdade que o chá, em geral, pode ser benéfico, pois ajuda na hidratação, que é essencial para uma função renal saudável. Chás como chá verde, contém polifenóis que reduzem o risco de problemas renais. Outros exemplos são chá branco, chá oolong, que também são ricos em antioxidantes, chá de gengibre, hortelã, camomila, flor de laranjeira, chás de frutas, que não apenas ajudam na hidratação, mas também têm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Sempre escolha a moderação e consulte seu médico se você tiver problema renal, porque cada um é diferente e, no seu caso, talvez não seja recomendado. Quais chás podem fazer mal para o seu fígado? Alguns podem ter efeitos tóxicos, como dizia Paracelso, médico do século XVI, a diferença entre remédio e veneno está na dose. Isso se aplica perfeitamente ao mundo dos chás. Então, quais infusões devem acender um sinal de alerta? Carqueja, apesar de sua fama de ser benéfica, consumo excessivo pode levar à hepatotoxicidade. Chá de cavalinha, seu uso prolongado pode causar alterações hepáticas e, em casos mais graves, levar a condições como cirrose. Cava-cava pode parecer inofensivo, mas já houve casos de hepatite aguda que resultaram em transplantes hepáticos ou, infelizmente, até em morte. Cáscara sagrada, conhecido por seu efeito laxante, pode desencadear hepatite colestática e hepatopatia crônica quando usado de forma imprudente. Outras ervas, como erva de São Cristóvão, poejo, erva andorinha, crotalha, confrei, efedra, também devem ser consumidas com extremo cuidado. Outros chás que devem ser consumidos apenas em moderação. Chá de chapéu de couro, chá de boldo, os dois em excesso podem ser prejudicial ao fígado, apesar de falarem que pode melhorar o fígado, limpar o fígado. Chá verde em excesso também. O chá verde pode ser saudável, mas em doses moderadas. O problema é seu uso em forma de suplementos concentrados que podem sobrecarregar seu fígado e causar danos graves. Já falei sobre suplementos que afetam o fígado em um vídeo anterior. Vou deixar lá no card final. Quais chás são amigos do fígado? Chá de cardo mariano, que é silimalina, ajuda a proteger e regenerar as células hepáticas. Chá de cúrcuma, suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes são ótimas para a saúde hepática. E chá de hibisco, também com moderação, pode até limpar seu fígado. Mas veja, sempre com moderação, porque mesmo esses chás que fazem bem, podem fazer mal se consumidos em excesso. A moderação é a chave para aproveitar seus benefícios sem riscos, não acha? E quais chás podem fazer mal ao seu cérebro? Alguns podem ter efeitos surpreendentes e até perigosos na sua saúde mental. Um exemplo é o chá de sálvia, consumido em excesso, ele pode causar confusão mental e, em doses elevadas, até alucinações devido aos seus compostos ativos que podem alterar a função neurológica. Portanto, cautela! Outro caso mais complexo é a da ayahuasca. Utilizada em contextos espirituais e rituais, ela possui efeitos psicoativos significativos. Embora relatos mencionem experiências transformadoras, o consumo da ayahuasca traz riscos consideráveis, especialmente para quem tem predisposição a transtornos psicóticos como esquizofrenia e transtorno bipolar. A ayahuasca pode acelerar a manifestação de doenças mentais latentes e, em alguns casos, provocar sintomas mais severos.
Essa preocupação é amplificada pela falta de estudos sobre os efeitos de longo prazo em contextos não supervisionados. Se você tem predisposição genética para transtornos psicóticos, o consumo pode aumentar o risco de desenvolvê-las de forma mais rápida e intensa, então é melhor não arriscar. E quais os chás protegem o seu cérebro? Chá de gengibre, rico em antioxidantes, combate o estresse oxidativo, que é um fator associado a doenças neurodegenerativas. Chá verde, com suas catequinas, é conhecido por melhorar a função cerebral e reduzir o risco de declínio cognitivo. Camomila, em doses moderadas, ajuda a reduzir o estresse e promove um sono de qualidade essencial para a saúde mental. Chá de alecrim, com compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, melhora a memória e concentração, protegendo as células cerebrais. E chá de canela, que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a proteger o seu cérebro contra danos celulares. Pesquisas sugerem que você pode melhorar a função cognitiva e retardar o envelhecimento cerebral, mas deve ser consumida com moderação. Agora que você sabe que, apesar de naturais, os chás podem ter efeitos profundos, bons e ruins, em diferentes partes do corpo, você deve ter entendido que o consumo deve ser feito com cuidado. Lembre-se, a saúde é o nosso bem mais precioso. Cuidar dela com conhecimento e responsabilidade é essencial. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora um chazinho. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu vídeo sobre chá de hibisco, meu vídeo sobre própolis e meu vídeo sobre os suplementos que podem lesar seu fígado. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Muito obrigado!